Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Confira os destaques dessa edição. Desaparecidos, história sem fim. Você vai conferir a reportagem de Magda Nátia, que conquistou 2 importantes prêmios esse ano, o Intercom Regional e o Intercom Nacional. Tendência: cresce o número de vendas pela internet no Brasil e o número de empreendedores que utilizam a rede também aumenta. Oportunidade: programa de nivelamento na UMC ajuda universitários a retomar os conhecimentos adquiridos durante o ensino médio. Educação: será que os pedestres mogianos respeitam a sinalização de trânsito? Minuto Profissional. No comentário de hoje, o professor Hércules Moreira fala sobre a participação dos alunos em congressos de comunicação. É agora, no MC Repórter. E a gente começa essa edição do MC Repórter com uma matéria para lá de premiada. É que Magda Nátia, ex-aluna do curso de jornalismo da UMC, produziu uma reportagem sobre pessoas desaparecidas e venceu 2 importantes premiações. O trabalho foi eleito o melhor da região sudeste e venceu também a disputa nacional, conquistando assim o título de melhor reportagem de TV do Brasil. Vamos conferir essa reportagem tão premiada? Acompanhe! O estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil. De acordo com o IBGE, são cerca de 45 milhões de habitantes. Em um estado com população tão grande, algumas coisas já fazem parte do cotidiano, como, por exemplo, acordar cedo para ir trabalhar. Essa rotina tão comum para os paulistanos se aplicava na vida de Jefferson de Mello, morador de Guaianazes, zona leste da capital paulistana. Todos os dias, ele saía de casa por volta das 6 da manhã e pegava ônibus, trem e ainda o metrô para chegar até a lanchonete que trabalhava no centro de São Paulo. Mas em uma quinta-feira do ano de 2015, a rotina cumprida pelo rapaz foi interrompida. Era uma saída de casa umas 5h30 da manhã. Assim, pra falar a verdade, ninguém despede muito, né? Falava, mãe, tchau, mãe, fica com Deus, né? Olhou o clima na televisão e tava bem calor, então ele estava só com a roupa do corpo. No dia 8 de outubro de 2015, Jefferson desembarcou aqui, na Estação da Luz. E desde então, ele não foi mais visto. O rapaz, que tinha o sonho de ser radiologista, desapareceu alguns dias antes de seu aniversário. Com 4 filhos, Kátia nunca imaginou ficar longe de nenhum deles. E quando busca uma explicação para o que teria acontecido, tudo que vem à sua mente é a discussão que Jefferson teve com o pai na semana em que desapareceu. Teve, assim, um negocinho antes, né? Na mesma semana. É um negócio de narguilé, né? O pai dele tava na narguilé, ele chegou de serviço um dia de sábado e acendeu a narguilé, tá? Aí ficou no quarto. E aí, na hora que o pai dele levantou, né? Entrou no quarto e falou, Jéssica, que é isso? Aí, no caso, foi mais ou menos isso, né? Falou, Jéssica, eu não quero ninguém dentro de casa. Ah, eu vou quebrar. Ele falou, eu vou quebrar. Aí chutou a narguilé, né? E aí, desse dia pra cá, foi no sábado. Aí ele ficou meio triste, né? Reservado, Jefferson não tinha muitos amigos. Preferia ficar em casa lendo algum de seus livros ou fumando narguilé. Quando seu João quebrou a narguilé do filho, a relação dos dois foi abalada. E o pai jamais imaginou que não teria a oportunidade de pedir perdão. Da Luz, até a data de hoje, não tem mais notícia dele. Só a dor no coração, que é muito grande. A dor e o desespero, né? Pra gente querer saber a verdade que aconteceu com ele. Quem também sente saudade de Jefferson é Marcos, o irmão mais novo. Apesar de terem personalidades diferentes, a união dos dois nunca foi questionada. E no dia do desaparecimento, Marcos pressentiu que algo não estava bem, quase como se pudesse prever que não veria o irmão novamente. Senti que alguma coisa ruim estava acontecendo com ele. Alguém estava perseguindo ele, alguma coisa. Eu nem consegui dormir aquela noite, fiquei acordado, esperando ele chegar. E a agonia foi crescendo. Né? Agora, os livros que tanto encantavam Jefferson, que o distraíam, são a lembrança do menino quieto, reservado, mas que via nas páginas de um livro a companhia que precisava. Eu gostava muito de ler livro, né? Ler livro, assim, estudar, né? Eu gostava de estudar mesmo. O drama vivido pela família de Jefferson se repete diariamente com outras famílias. Somente no estado de São Paulo, mais de 26 mil pessoas desapareceram em 2016. Quando um ente querido desaparece, a família fica tão perturbada que não sabe o que fazer, não sabe onde pedir ajuda.
Nesses casos, o auxílio policial ainda é a melhor opção. A doutora Ana Lúcia, da Delegacia de Desaparecidos do Estado de São Paulo, explica que assim que o desaparecimento for constatado, é importante procurar a delegacia mais próxima para que as chances de localização sejam maiores. Quando perceber que aquele familiar, aquele ente querido, deixou de comparecer nos lugares mais frequentes, não consegue contato por telefone e não se sabe a localização, aí a família percebe, fala assim, não, realmente essa pessoa está desaparecida. Aí vai a delegacia mais próxima ou pela delegacia eletrônica, pela internet e registra o boletim de ocorrência de desaparecimento de pessoa. Quando o assunto é desaparecimento, o tempo também é um inimigo, dificultando a localização dessas pessoas. Em alguns casos já se passaram anos, até mesmo décadas, e a aparência do desaparecido pode ter mudado muito. O Laboratório de Arte Forense do DHPP de São Paulo tenta vencer as barreiras do tempo e, com a ajuda da tecnologia, também faz sua parte nas buscas. Wilson Martins é artista forense. Formado em design gráfico, ele é um dos responsáveis pelas progressões de idade feitas a partir de fotografias cedidas por familiares. O passo que a gente tende, a fazer esse trabalho é primeiro chamando a família, a mãe ou o parente mais próximo da pessoa, muitas vezes é tio, o avô, ou a avó, e a gente conversa antes com essa pessoa para ter uma ideia de como que essa criança era. A gente precisa saber do comportamento da pessoa, porque isso influencia bastante em como que poderia estar hoje, não? E claro que a gente também não vai saber, exatamente como que a pessoa vai estar hoje, porque existe uma gama de possibilidades. Pode estar na rua, pode estar numa clínica, pode estar no hospital, não dá para saber o que aconteceu, Mas a gente tem uma base para conseguir fazer uma foto o mais próximo possível, Então, aí depois dessa conversa, a gente pede as fotos, todas as fotos, assim, mesmo estando de óculos, estando de boné, estando de qualquer tipo de foto que tiver, a gente usa. Então você consegue ter uma ideia legal de como que a pessoa era. Aguardando o retorno de seus entes queridos, familiares se unem em busca de uma resposta e encontram conforto em ONGs e grupos de apoio à busca de desaparecidos. Uma dessas organizações é a ONG Mães da Sé. A instituição surgiu depois que Ivanise Esperidião teve sua filha desaparecida. A procura de Ivanise a levou até uma participação na novela Explode Coração, da Rede Globo, em que, junto com outras mães, fazia um apelo pelo retorno da filha. Quando foi exibido a minha aparição na novela, numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu estava me arrumando para ir para a faculdade quando me ligou duas jornalistas de dois grandes jornais, me perguntando como foi que eu fui parar naquela novela. E aí eu aproveitei a oportunidade e falei da minha angústia, da minha revolta, sabe? Da minha trajetória solitária, sozinha, buscando pela minha filha. E no último parágrafo da minha entrevista, eu coloquei que se alguma mãe estivesse passando pela mesma situação que eu e quisesse me ligar, coloquei o meu telefone à disposição. No dia seguinte, eu acordei com o meu telefone tocando por volta de umas 8 horas da manhã e ele não parou mais até hoje. Eram mães, eram pais, eram filhos, eram famílias, de pessoas desaparecidas. E aí, como as mães do Rio se encontravam nas escadarias da Cinelândia, eu marquei com aquelas pessoas de me encontrar com elas nas escadarias da Catedral da Sé. E no dia 31 de março de 96, eu cheguei na Praça da Sé por volta das 9 horas da manhã e já tinha mais de 100 pessoas ali, naquelas escadarias. Era uma cena assim, que se você olhasse, ela tinha um duplo sentido. Era muito bonito, mas era muito triste também. Porque quando você se aproximava e você olhava em cada rosto daquelas mães, você via a tristeza, o choro contínuo, sabe? Aquele choro contínuo. A imprensa em peso estava lá. E aí nasceu o movimento Mães da Sé.
E é aqui que aos domingos os familiares de desaparecidos se unem para falar da sua dor, para chamar a atenção da sociedade, para compartilhar um pouco de fé e esperança. Não saber o que aconteceu, onde seu filho está, se ele se alimentou, se sente frio ou se está protegido. A vida de quem busca por alguém desaparecido é cheia de perguntas que não podem ser respondidas. Com a dor da mãe que perdeu um filho e não sabe o que aconteceu com ele. É diferente da mãe que acabou de receber a notícia que o filho foi assassinado, entendeu? Que o filho morreu, que ele foi atropelado, que ele tomou uma bala perdida. É diferente. A nossa vida virou uma interrogação. Da sua luta pessoal, Ivanise tira forças para ajudar mães que, assim como ela, só poderão ter um pouco de paz quando encontrarem seus filhos. Famílias que encontraram na ONG Mães da Sé o apoio que precisavam para manter a esperança. E se a minha filha serviu de instrumento para que eu viesse ajudar outras mães, a única coisa que eu peço para Deus é que Deus me dê sabedoria e que Deus me dê paciência. Porque não é fácil você viver a dor da incerteza. Para enfrentar os casos de desaparecimento, o Ministério Público de São Paulo implantou o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, conhecido como PLID. O projeto foi fundado no Rio de Janeiro e os resultados foram tão positivos que o programa veio também para São Paulo. Sob coordenação da promotora Eliana Vendramini, o PLID vê na parceria entre as ONGs e o Ministério Público o elo de uma corrente que pode salvar vidas. Então, quando nós surgimos, a primeira coisa que a gente fez foi receber, por exemplo, mães da Sé, porque nós estamos lado a lado fisicamente, para começar a entender, caso a caso, o que lhes faltava. Por trás de cada cartaz de desaparecido existe uma família que sofre. Existe a dor da incerteza, existe uma história. Com Eliane de Oliveira não é diferente. Em julho de 2016, ela saiu para ir trabalhar e quando chegou não encontrou Eric e Luane, seus filhos. Desesperada, ela procurou os vizinhos, os amigos dos filhos e até hoje não sabe o paradeiro de nenhum dos dois. Eu trabalhei normal, aí quando foi 5h30 da tarde eu cheguei em casa, aí vi que os dois não estavam em casa, aí comecei a ligar para eles. E os celulares deles só davam na caixa postal. Só que as horas foi passando e nada deles chegar. Aí quando foi mais ou menos por volta de 10 horas da noite, aí eu liguei para uma pessoa que disse que tinha visto ele sair de casa por volta da 1 da tarde, no dia. Comecei a ficar desesperada, porque já tinha passado das 10 da noite, e geralmente meu filho, 9 horas da noite, ele já estava dormindo. Porque ele acordava bem cedo para ir para a escola, né? Só que aí, aquela noite foi a pior noite para mim, né? Porque fiquei a noite inteira ligando, ninguém sabia de nada. Até que no outro dia, fui fazer o BO, tudo, só que até então ninguém sabia de nada. No dia anterior ao desaparecimento de Eric e Luane, Eliane não foi trabalhar e ficou o dia inteiro com a família. Não notou nada de estranho neles. No domingo de manhã, quando saiu de casa, a despedida do caçula foi diferente dos outros dias. No próprio dia que ele me pediu um abraço, geralmente eu dava um beijo nele e ele nunca tinha pedido um abraço. E até na hora que ele me pediu esse abraço, ainda eu senti algo assim, diferente, sabe? Como se... Eu não sei explicar, como se eu falasse assim, não vai trabalhar hoje. Os casos de desaparecimento não param de crescer. A cada 2 minutos, uma pessoa desaparece no Brasil. Cerca de 250 mil desaparecem no ano. E com um número tão alto, é preciso entender que cada caso de desaparecimento é diferente. Essas causas se encaixam em 3 possibilidades muito claras para nós. A primeira delas é o desaparecimento dito voluntário. Aquele em que pessoa maior e capaz decide deixar o local onde sempre está ou de se contatar com aqueles como sempre o faz. O desaparecimento involuntário
ele entra num grau de gravidade maior. Nós estamos num crescente. Ele envolve todos aqueles que não podem reagir às causas do desaparecimento, como, por exemplo, a doença mental ou a deficiência mental. Causa, por exemplo, como o Alzheimer, de muitos desaparecimentos de idosos, né? Ou mesmo causas naturais, acidentes, desastres. O involuntário é muito grave, na medida em que, já que a própria pessoa não tem essa defesa, ela vai necessariamente depender do Estado e a família também, além da sociedade, todos em conjunto para a sua localização e informação imediata à família. E, finalmente, o desaparecimento mais grave deles, que é o forçado, por violência, grave ameaça, por métodos que impeçam a defesa da vítima. Aí nós entramos numa seara bastante grave, porque envolve crimes como o tráfico de pessoas, que não é lenda urbana, é necessário que as pessoas creiam nisso, não por fazer alarde, mas porque nós precisamos saber como ocorre, a quem salvar se necessário, né? Mesmo numa delação sigilosa, e se defender disso. A dor de Cátia e seu João, o sofrimento de Vanise, a saudade que consome Eliane, famílias com realidades diferentes, que não estariam em uma mesma reportagem se a vida não tivesse sido tão cruel com eles. Essas histórias não são unidas apenas pela dor, mas também pela esperança. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. E eu acredito que coração de mãe não se engana. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma resposta dele. É difícil, mas eu tenho certeza no meu coração, nunca desisto. Jamais. Dure o que durar, né? Pode ser que seja semana, pode ser que seja um ano, 20 anos, mas eu só me sossego quando eu souber o que aconteceu com ele. Enquanto eu não souber, eu luto de noite. Eu junto mais ela, nós lutamos de noite. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas eu vou encontrar ele. Eu preciso de uma resposta. Enquanto a vida não traz de volta aqueles que se foram sem ao menos se despedir, essas famílias seguem tendo fé, esperando que suas histórias, que ainda não têm um fim, possam alcançar um final feliz. Muito bacana essa premiação da Magda, não apenas pelas conquistas, mas por levar o nome de nossa universidade para o Brasil inteiro. Aliás, o comentário do professor Hércules Moreira fala justamente sobre essas participações em congresso. Acompanhe o quadro Minuto Profissional. Caro telespectador e internauta do MC Repórter, hoje quero falar diretamente com os universitários. Se a gente parar para refletir, iremos notar que a vida acadêmica é muito mais complexa do que imaginamos. Um bom curso de graduação, por exemplo, não fica restrito apenas à sala de aula, trabalhos em grupo ou ao famoso TCC. Vai além disso. E posso mencionar que a produção científica e a participação em congressos é uma boa maneira do estudante se manter atualizado. É por meio de congressos científicos que você pode ter o contato maior com outros profissionais e estudantes, ampliando assim o seu network, que inclusive pode virar uma oportunidade de trabalho no futuro. É um momento importante não apenas para se atualizar, mas também para se reciclar como estudante. Ouço muitos alunos questionando o fato de não terem experiência de mercado, e sempre digo a eles: se o mercado não te dá a oportunidade tão esperada, busque-as aqui mesmo, dentro da universidade. E posso garantir, a participação em congressos científicos conta muito nessa hora. Então não se esqueça, a troca de conhecimento é fascinante, e uma vez nesse meio, impossível sair dele. Bora pesquisar, produzir e participar. Até a próxima! Obrigada, professor. E agora, nosso telejornal faz um rápido intervalo, mas você vai ver a seguir: número de vendas pela internet cresce no Brasil e novos empreendedores aproveitam a plataforma para divulgar seus produtos e gerar negócios. Voltamos logo. Até já!
Estamos de volta com o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UMC. Você sabia que o número de brasileiros que compram pela internet não para de crescer? Acompanhe essa tendência na reportagem de Juliana Almeida. Muita gente ainda não confia em comprar pela internet. Porém, nos últimos anos, o comércio eletrônico ganhou força, crescendo 12% em média ao ano. Para o professor de economia da UMC, Valdir Gomes, o faturamento de compras pela internet deve dobrar nos próximos anos. Porque a economia se recuperando, vai ser natural que as vendas por internet também aumentem, né? Como eu já disse, pela própria facilidade e a confiança que os consumidores vêm adquirindo com esse tipo de venda. Júlia Alcântara e Maria Eduarda são irmãs e empresárias da loja online Maria dos Acessórios. Elas começaram a venda apenas para ganhar um dinheiro extra, que depois tornou-se a principal fonte de renda delas. O comércio eletrônico é um canal de vendas dinâmico e que sempre está se atualizando de acordo com o comportamento dos compradores online e com a concorrência do e-commerce. De acordo com a pesquisa do EBIT, entre 2016 e 2017, houve um crescimento de 15% de consumidores pela internet. Em 2017, a participação feminina foi a maior. Outro fator que tem ajudado o crescimento de compras online é a facilidade dos aplicativos de compra no celular. E agora vamos falar sobre oportunidade. A Universidade de Mogi das Cruzes oferece um programa de nivelamento com o objetivo de ajudar os universitários a relembrarem conteúdos vistos durante o ensino médio. Acompanhe de que maneira este trabalho funciona na reportagem de Mozart Cirino. Com o início da vida acadêmica, muitos jovens não estão preparados para ingressar no ensino superior, por despreparo ou por falta de conhecimento adquirido durante a vida escolar. Para correr atrás e se qualificar, não adianta recorrer ao autoconhecimento acadêmico, sem ter o conhecimento básico que é adquirido na escola. Para desenvolver o conhecimento dos alunos e diminuir o nível de dificuldade, a Universidade de Mogi das Cruzes oferece o curso gratuito de nivelamento, com disciplinas de língua portuguesa, matemática, física, química e biologia. A ideia do nivelamento é trazermos aos alunos uma revisão de conceitos básicos que eles já tiveram no ensino médio fundamental e alguns que ficaram para trás. Então, a maior parte tem conhecimento, alguns já esqueceram. Então, a ideia aqui é relembrar esses conceitos básicos, no caso de matemática, né? Muitos alunos não sabem sobre o curso de nivelamento da UMC. Além de ser uma oportunidade de aprendizado, vale como horas complementares na universidade. Eu participei de algumas aulas de nivelamento aqui na faculdade, foram as aulas de português, na verdade, né, sobre acentuação, ortografia e gramática em geral. É muito importante essas aulas de nivelamento, né, até pelo fato de muitos alunos virem do ensino médio com uma estrutura não tão boa assim, dessas matérias básicas. Mas eu acho assim, que os cursos de nivelamento eles deveriam ser mais divulgados, mais explorados pela universidade. Eu participei do curso de nivelamento na disciplina de língua portuguesa. O curso ele é bom porque ele ajuda a relembrar algumas coisas que aprendemos no ensino básico e além de contar como horas complementares também, o que ajuda muito para quem precisa entregar as horas no curso. Então, sobre o programa de nivelamento, eu nem tenho muito conhecimento. Eu sei que a gente recebe o e-mail falando sobre as aulas que tem e tudo mais, mas eu nunca me aprofundei para saber realmente o que é. Eu não sei se é por falta de informação, mesmo que os alunos não têm, ou por falta, que seria no meu caso, de procurar saber. Para fazer parte, o aluno precisa estar matriculado na universidade e pode escolher a área de nivelamento da UMC. O aluno também tem a opção de fazer o curso online, através do portal do aluno, clicando na aba Apoio ao Discente e depois na aba Nivelamento.
Ainda falando sobre educação, mas agora no trânsito, nossa equipe foi às ruas verificar se os pedestres mogianos respeitam a sinalização. Confira na reportagem de Silvio Suerriro. Pare. Agora pode continuar. Parece simples, né? Mas quem convive no dia a dia do trânsito sabe que muitas vezes essas simples sinalizações não são respeitadas. E o pedestre sabe muito bem disso. Acredito assim que precisa melhorar bastante ainda. Acho que tem muitas coisas ainda que precisam melhorar no trânsito. Curso de reciclagem, às vezes assim, tipo, depois de um ano mesmo, seja feito com os motoristas. Às vezes, aqui em Mogi, assim, a maioria respeita as faixas de pedestre, mas tem algumas coisas ainda que podem ser melhoradas. Apesar da imprudência de alguns motoristas, há também aqueles pedestres que se arriscam ao atravessar a rua fora da faixa de pedestre. Sempre tem, né, aqueles mais apressados, entendeu? Que não levam em conta as normas, entendeu? De trânsito, que também serve para eles como pedestres. De acordo com os dados oficiais do Sistema de Informação sobre Mortalidade, em 2015, 38 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Esse número poderia ser bem menor se houvesse mais cuidado das pessoas no trânsito. E como podemos fazer para que essa estatística diminua? Na verdade, não é tão difícil assim. Algumas medidas podem ajudar bastante a diminuir o número de acidentes, como o motorista andar dentro do limite de velocidade e o pedestre andar na faixa quando o sinal estiver vermelho. Só para você ter uma ideia da necessidade de ações para a educação no trânsito, em Mogi das Cruzes, o número de acidentes aumentou em 90% no primeiro trimestre de 2018 em relação ao ano anterior. Pensando nisso, a diretora de trânsito da cidade, Cristiane Aires, fala sobre outras medidas que ajudam muito nessa conscientização. Em primeiro lugar, a gente tem que respeitar as leis de trânsito, né? Eu sei que muitas delas é de conhecimento de todos, outras não. Então, essa é a função da nossa secretaria, da prefeitura, orientar desde cedo e não só a parte da educação infantil até os meios adultos, né? Então, essa é a nossa função. Ao apertar a botoeira para ativar a sua travessia de pedestre, nós temos um tempo que é o ciclo do semáforo. Então, as pessoas elas apertam o botão e acham que já tem que passar, já tem com segurança, que não é o correto. A utilização do celular, né, tanto dirigindo como atravessando a rua, porque os acidentes acontecem de ambos os lados, né? O atropelamento não se dá somente para a falta de educação do motorista, e sim também da falta de educação do pedestre. Educação no trânsito é um assunto de extrema importância. Todos nós devemos fazer a nossa parte para que mais vidas não cheguem ao fim. E esta edição do MC Repórter fica por aqui. Para assistir esse telejornal na íntegra, acesse facebook.com/umcrepórter. Obrigada pela audiência e até a próxima. Até!